Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo chega a dizer assim: E tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Por mais dura que seja a caminhada, por mais difícil que seja o caminho, continue caminhando. Quando o irmão Brana perdeu a esposa, primeiramente perdeu o pai, um amigo, o irmão, a esposa. Ele também passou por uma luta contra o diabo gigantesca. O diabo tentando mostrar para ele que ele não era digno daquilo e que ele também não era um eleito. Mas o eleito, ele nasceu eleito. Ele sempre será um eleito. Então, por mais difícil que seja a tua caminhada, a nossa caminhada, olhe para aquele evento que aconteceu no Calvário. Jesus disse assim: está consumado. Então, essa dor que você está sentindo, ela já está consumada. Esse problema com filhos, ele já está consumado. Esse problema no trabalho também já está consumado. Aquele que começou a boa obra em você, ele vai aperfeiçoar até o último dia. O profeta dessa era, chamado William Marion Branham, ele pregou uma mensagem com o tema Jó. Eu acredito que é no parágrafo 13, não me recordo. Ele chega a dizer que tudo contribui para o bem, todo problema, toda dificuldade, tudo que estiver acontecendo com você, Deus tem um propósito através daquilo. Tudo tem um propósito através daquilo. Então, por maior que seja a dificuldade, nunca saia da fila, continue na fila, permaneça no seu lugar de origem, porque o segredo da nossa vitória é nunca desistir. Cada homem, cada mulher, cada irmão, cada irmã, todos nós que professamos crer na mensagem do sétimo anjo, todos estão passando por uma luta a qual nunca passamos em nossas vidas. E o profeta nos avisa em uma de suas mensagens que antes do arrebatamento vir, primeiramente tem que vir uma dor de parto. Vocês, mamães, vocês sabem, antes da criança vir nascer, primeiramente tem uma dor de parto. Mas quando aquela dor passa, você não praticamente quase não se lembra mais dela, porque você está vendo a vida, você está vendo uma criança ali. Então, no tocante ao arrebatamento, é do mesmo modo. Então, nós estamos passando neste momento uma dor de parto. Uns estão com familiares no hospital, outros estão, eles próprios estão doentes, mas pare um pouquinho e fique atento a isso. Jesus nunca disse que o caminho seria fácil. Ele disse que compensava. Ele disse compensa, então não pare. O irmão Brana, passando por uma grande dificuldade para trazer essa mensagem para nós, a voz chegou a dizer para ele: não pare, continue. Ele prega uma mensagem chamada Além da Cortina do Tempo. Ele estava cansado, pensando que não tinha feito nada para o Senhor. Então a voz disse para ele: você gostaria de dar uma olhadinha além da cortina do tempo?
E ele disse: isso ajudaria bastante. Irmãos, quando ele foi levado ali na sexta dimensão, que ele viu aquelas pessoas que, através do ministério dele, tinha sido levada, estava ali através do ministério de Deus, através da vida do profeta dessa era, ele relata na mensagem: nunca mais eu fui o mesmo William Branham de sempre. Então, irmão, por maior que seja a sua luta, você talvez não tenha a oportunidade de olhar você mesmo ser arrebatado e ir lá, além da cortina do tempo. Mas o profeta te mostra como que é. Ele te mostra, ele nos diz como que é. Aquelas jovens ali, mulheres que tinham mais de 90 anos quando foram guiadas por ele a estar ali naquele local. Então continue atrás da fila. Não dê ouvidos para o que o diabo fale. Não dê ouvidos para o que o amigo fala. Não dê ouvidos para o que o vizinho fala. O diabo, o ministério do diabo é difamar. O ministério do diabo é tentar derribar o eleito de Deus. Mas permaneça firme. É Filipenses 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra em você, irmã, ele vai cuidar de você. Ele já tem cuidado, ele está com você no hospital, ele está com você nesse automóvel, ele está com você em casa. Ele está cuidando de cada um de nós. Por maior que seja a luta, não se preocupe. O profeta chega a dizer numa mensagem, inclusive a mensagem de Jó, ele diz assim, ó, então todas essas outras coisas simplesmente desapareceriam como uma sombra. Todo aquele que se aproxima de Deus, isso é verdade, deve ter suas sombras, tentações, medos e assim por diante. Mas não se preocupe com isso. O que é um pouco de sofrimento por um tempo, sabendo que a glória de Deus será revelada nos últimos dias quando Jesus vier, quando seremos feitos semelhantes a Ele? Ele está simplesmente trabalhando em tudo. Você sabia que talvez se estiver doente ou algo acontece com você, Deus poderia ter feito isso apenas para aproximá-lo um pouco mais dele. Então continue firme. Deus nunca te desamparou, irmã. Irmão, pare um pouquinho. Preste bastante atenção nisso. Deus nunca te abandonou. Você diz, pastor, mas meu marido está doente, minha esposa está doente, meus filhos estão rebeldes. Isso não é sinal de que Deus te abandonou. Isso é sinal de que Deus está trabalhando na sua vida. Você se lembra da história contada na Palestina de um pastor que estava carregando uma ovelha no seu colo? E alguém disse: o que houve com essa ovelha? Ela caiu de um despenhadeiro ou dentro de um buraco e quebrou sua perna? O pastor disse: não, foi eu que quebrei. Aí alguém disse assim: olha, mas você é um pastor cruel, você quebrou a perna da sua própria ovelha? E ele disse: sim, mas por que você fez isso? E o sábio pastor lhe respondeu: disse, ela quase não me ouvia, então eu queria que ela ficasse mais próxima de mim para eu lhe dar uma atenção maior. Então eu quebrei a perna dela porque assim eu posso lhe dar um carinho maior, uma atenção maior, cuidar melhor dela. Então Deus não quebra literalmente a nossa perna. Pode até acontecer, mas Deus às vezes permite um problema na nossa vida para você orar mais, estar mais próximo dele, para você buscar mais a Ele, para você jejuar mais, para você cantar mais. E nunca se esqueçam disso. Todo eleito está passando por uma prova. O profeta diz: a noiva de Jesus Cristo, próximo do rápido, ela passaria por uma prova
a qual nunca houve nessa terra. Então, vou te dar um consolo. Você está passando por uma luta? Você está passando por uma prova neste momento? Então dê graças a Deus, porque você é um eleito, você é uma eleita, você é um filho, uma filha de Deus. E Filipenses 1, verso 6 já está neste momento sendo cumprido na sua vida. E tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então não se preocupe com as lutas e com os problemas. É melhor estar em um barco onde as ondas golpeiam para lá e para cá do que estar você estando em um barco onde as ondas golpeiam para lá e para cá, mas você tem Jesus, ele vai cuidar de você. É melhor do que você estar em um barco que não tem problema nenhum e não ter Jesus. Eu vou te contar um segredinho. Você quer saber se você está num ministério verdadeiro, numa palavra verdadeira? Olhe para o que você está enfrentando. Porque a Bíblia disse que nos últimos dias haveria uma perseguição espiritual sobre os eleitos. Mas Jesus disse que os eleitos são predestinados por Ele a vencerem todas as lutas que virão sobre nós. Então mantenha-se firme, porque o segredo da nossa vitória é nós nunca desistirmos. Amém? Seja forte e corajoso, porque Deus está contigo. No nome de Jesus Cristo. Amém.